E agora abordar um pouco para vocês a parte de funcionalidade do equipamento como amplificador externo. Então, nosso equipamento ele pode ser utilizado como amplificador para sistemas em tempo real. Nós já temos várias experiências disso em fabricantes distintos, tanto fabricantes como a RTDS, quanto fabricantes como a Opal. E o equipamento ele trabalha através desse acessório, que é o LVA1, que é o Low Level Analog Adapter, e ele tem a funcionalidade de trabalhar ali com o equipamento. Ao ligar o equipamento de teste, ele é uma mala de teste que ele já se comporta como um amplificador. Então, você vai ligar ele, enquanto você não comunica com o hardware, enquanto o software não passa nenhum controle para ele, você já ligou, ele é um amplificador. Então, tudo que tiver chegando à entrada dele, ele vai amplificar e colocar na saída. Então, utilizando esse acessório, o LVA1, ele vai ajudar nessas conexões. Então, você consegue trabalhar tanto com a parte ali de geração e medição, interromper, existe um botão de stop no equipamento para qualquer tipo de necessidade que você queira que pare, ele vai parar. Trabalha com mais ou menos 10 volts de pico, que é o padrão de todos os sistemas aí, 7 volts RMS, 10 volts de pico. E ele trabalha dessa seguinte maneira. Aqui atrás, o equipamento de teste, como eu falei, aqui nós temos à direita a chave liga e desliga. Uma vez o equipamento esteja ligado, ele é um amplificador por natureza, até que seja comunicado com ele. Então, se você não comunica nada aqui, não passa nada por USB para ele, se você não colocou ele no notebook, num PC, ele é um amplificador por natureza. E aqui a gente tem a pinagem. Então, nós temos aqui, nesse caso desse equipamento aqui, que são 12 amplificadores, nós temos aqui externo input 1, externo input 2, onde cada um desses nós temos ali as tensões 1, 2 e 3, V1, V2, V3, e as correntes 1, 2 e 3, no conector externo input 1, e no externo input 2 nós temos a mesma coisa replicada para a continuidade dos canais, tensão V4, V5 e V6, depois a corrente I4, I5 e I6. Então, nesses dois conectores, é possível fazer o uso do equipamento de teste como amplificador externo. Colocou o notebook aqui, configurou, ele vai comutar internamente e passar a gerar os sinais de excitação. As formas de onda são geradas internamente através de um conversor digital analógico para que seja controlado e você crie a forma de onda que você quiser através dos softwares de controle da mala, sejam eles o CTC ou o PSMU. Então, a gente tem sobre os ganhos dos amplificadores. Eles trabalham com ganhos fixos. Nós temos aí os amplificadores do 6707 e no 6710. Nós temos um ganho de tensão de 55 volts para cada 1 volt de excitação. E para a corrente, nós temos 5,66 amperes para cada 1 volt de excitação. Já os equipamentos modelo 7012, ele possui uma corrente maior. Então, nós temos o mesmo ganho de tensão, que são 55 volts para cada 1 volt de excitação, porém, a corrente, para cada 1 volt de excitação, nós temos 8,5 amperes de corrente. Por que isso? Porque os equipamentos 6707 e 6710, eles trabalham com amplificadores de até 32 amperes. Já o 7012, ele possui amplificador de até 50 amperes RMS. Então, você tem essa diferença entre os amplificadores, além do número de amplificadores que a gente vai falar a seguir. Então, um cálculozinho aí de um exemplo de ajuste que você vê no software de simulador em tempo real e como é que trabalha ali com o equipamento. Então, nós temos, por exemplo, um TP que é 230 kV para 115 volts secundário, um TC de 500 amperes para 5 amperes de secundário, e nós fazemos o seguinte cálculo. Qual que é o ganho? O ganho vai ser 5 dividido pela tensão de secundário, pelo ganho do equipamento, vezes a tensão de primário. A mesma coisa para a corrente. O ganho do TC vai ser 5 dividido pela corrente de secundário, dividido pelo ganho do equipamento, vezes a corrente de primário em quiloamperes. Então, vamos fazer um exemplo numérico para mostrar para vocês. No 6710, a gente tem a tensão 1 para 55 e a corrente 1 para 7,66. Então, a gente vai usar o quê? 5 dividido por 115 dividido por 55, que é o ganho, vezes 230, que é 230 kV.
E para a corrente, nós temos 500 para 5, nós vamos 5 dividido por 5, que é a corrente secundária, dividido pelo ganho, vezes meio, porque é meio quiloampere, 500 amperes, que é igual a 2,83. Então, nós temos qual o ganho? 550 para a tensão e 2,83 para a corrente. E como é que a gente faz a configuração dentro do software? Então, dentro do software, por exemplo, do RSCAD, é colocado aqui nos valores do canal 1, 2 e 3 aqui, que são utilizados para tensão, qual é o valor de pico para 5 volts do conversor digital analógico de saída. Então, é 550, como nós calculamos, e aqui para a corrente, que seriam os canais 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 2,83 é colocado no software para que seja também compatibilizado com a saída. Então, é bem tranquilo, bem fácil. Nós temos, inclusive, um documento que explica como se faz isso, passo a passo, que os nossos clientes têm acesso através do nosso site ou também através do próprio software CTC da mala. Esse documento já vem junto com a instalação do CTC. São mais de 700 documentos mostrando o potencial do equipamento. Eu vou mostrar para vocês a seguir. E aqui existe uma foto mostrando como é que se dá a conexão lá no externo 1 e externo 2 com os acessórios, e a entrada de dado pode se dar aqui através de um cabo banana ou através do conector que tem o parafuso aqui, que entra com os sinaizinhos aqui em cada um desses pontos também. Sobre os equipamentos, como a gente mencionou, a diferença deles, 6707, 6710 e 7012, como amplificadores, o que a gente tem? A corrente trifásica é 32 amperes, a corrente trifásica desse é 64 amperes, porque ele tem 6 amplificadores, e a corrente trifásica desse é 100 amperes, porque ele tem 6 amplificadores, e cada amplificador é de 50 amperes, como pode ser dado aqui nessa linha da corrente hexafásica, 32 e 50. Para a corrente monofásica, nós temos 96, 192 e 300 amperes. Todos os canais são autoprotegidos, e em termos de tensão, nós temos um sistema trifásico de tensão, tanto para o 6710 e 6707, esses dois primeiros modelos, tem 4 tensões cada um, e para o 72 nós temos 2 sistemas trifásicos de tensão, através de geração de sistemas totalmente independentes.